Nós estamos aí com as nossas casas de paz, e enquanto nós estamos com as nossas casas de paz, nós estamos levando a paz para as pessoas. É muito importante que nós também estejamos em paz, porque mesmo no meio de tribulações, quem não passa aqui por tribulação, só se for anjo, né? Mas como ninguém é anjo aqui, todos nós somos seres humanos de verdade, todos nós passamos por muita tribulação na vida. Todas as semanas são semanas às vezes complicadas, difíceis para nós, mas o nosso Deus nos leva além e principalmente nos enche da sua paz. Então nós estamos aqui exercitando as nossas mentes, nossos corações na paz de Deus e aprendendo como sermos esses ministros da paz, essas ministras da paz, que não só estão em paz, mas transmitem, ensinam, estão ali sendo aqueles veículos que são pacificadores, pacificadoras para as outras pessoas, levando a paz, não só o ensino da paz, mas a paz verdadeira de Jesus, como a gente ouve muito, né? A gente entra numa casa ali, a pessoa, poxa, você entrou aqui e eu sinto uma paz quando você está aqui, quando vocês estão aqui, eu sinto uma paz muito grande e a gente, de fato, faz toda a diferença. O que se discerne, se mostra e se manifesta mesmo da presença de Deus, da paz que nosso Deus dá, que o nosso Jesus dá, e é bom demais a gente crescer nessa paz. E a gente sempre está em crescimento. Quanto mais a gente vai parecendo mais com Jesus, mais em paz a gente está. Então nós temos aí uma longa caminhada para nós crescermos mais em paz, como pacificadores, que nossa meta aí é a estatura de Cristo, né? Então nós vamos estar caminhando toda a vida para nós chegarmos ali caminhando à semelhança de Jesus, que é o príncipe da paz. Então nós estamos aprendendo juntos aí. Então, nas casas de paz, nós estamos vendo as escolhas do pacificador. Vamos relembrar um pouco do estudo passado, que nós tivemos do estudo anterior. Então nós vimos aqui este leque, né, abrindo das escolhas do pacificador. E nós vemos aqui este leque simbolizando como nós estivéssemos assim, subindo uma encosta, subindo um morro. Então, essas partes aqui laterais são escorregadias e a gente pode cair, se machucar, mas quando você chegar lá em cima, você está mais seguro, você está seguro, segura. Então, essas partes aqui laterais, olha que tem essas flechas para baixo, é aquilo que a gente vai fazer negativo, que vai nos levar nos relacionamentos à queda, à destruição nas nossas vidas, como nós vimos, então, a semana passada. Aqui, então, traz a destruição, aqui no que está lateral, e aqui, quanto mais a gente vai subindo, mais seguros a gente vai ficando, que aqui em cima a gente está no terreno seguro que Deus deseja que nós estejamos. Aqui é queda livre e destruição das laterais, mas aqui é o terreno seguro que Deus nos traz. Então, isso para ilustrar a nossa atitude quanto aos conflitos, aos relacionamentos, que a gente tem conflitos nos relacionamentos, então como pacificar esses conflitos, como pacificar esses relacionamentos. Então nós vimos, só para a gente lembrar, as reações, aqui olha, essas reações evasivas. As reações evasivas são tendências de evitar o conflito ao invés de resolvê-lo. Então a gente se identifica muito com esse leque aqui, você vai se identificar com uma dessas áreas, porque é aquilo que você está praticando, é aquilo que você está vivendo. Você está dentro desse leque aqui. Agora, onde você está, você mesmo sendo honesto, sincero com você mesmo, pedindo para Deus sondar o seu coração, Ele vai mostrar para você onde você está e para onde você precisa ir. Então, a tendência de evitar o conflito, ao invés de resolvê-lo, está sempre cedendo, temendo a confrontação, procura o que é fácil, conveniente e agradável para si. É dissimulador e a sua existência é superficial. Então, isso parece muito com pacificador, porque cede fácil. Mas cede fácil para manipular.
está cedendo fácil não por amor, mas por egoísmo. Está cedendo fácil para levar vantagem na situação, só cedendo de um lado para atacar do outro. Então, é pura manipulação, é dissimulador, é uma falsa paz. É só para tentar levar vantagem ali no meio do conflito e vencer o seu opositor, a pessoa que quer levar vantagem, seja o marido, seja a esposa, seja irmão na igreja, seja quem for que você tiver problema de relacionamento. Você pode estar aqui, então, nessas reações evasivas, né? Então, essas reações evasivas são a negação, finge que o problema não existe, ou se recusa a aceitar o problema e resolvê-lo em troca de falso alívio temporário. Então, procura empurrar, como diz o outro, empurrar o problema com a barriga, né? Deixa como está para ver como é que fica. Então, varre para baixo do tapete. Aí isso um dia vai se resolver. Deixa para lá, como se isso fosse resolver alguma coisa, mas nessa negação vai procurar um alívio temporário, que aí vai conduzir à fuga. A fuga é a negação, escorrega para a fuga. A pessoa foge nas mídias sociais, no trabalho, na academia, no clube, para as drogas ilícitas, para o divórcio, saem de casa, mudam de igreja, etc., até se refugiam na própria igreja. Tem gente que vive da igreja direto, às vezes quer ficar aqui fazendo as coisas e tal, que não aguenta ficar com o marido, não aguenta ficar com a esposa, não quer ficar em casa, então vem para a igreja, vem como fuga para a igreja, e não para buscar a Deus, mas vem como fuga, né? E isso vai caindo mesmo, a pessoa vai aquela negação, fuga, aí isso vai cada vez piorando mais, levando a pessoa para a depressão e outras doenças, neuroses, conduzindo até o suicídio. As pessoas se matam porque elas vão simulando nos relacionamentos, nas situações e fugas, e vai afundando até, pode vir conduzir ao suicídio e à morte, né? E a depressão e tudo mais, e pode levar ao suicídio. Então, isso a gente passou bem rapidinho, estamos passando rapidinho, que nós aprendemos isso na última aula, só para os irmãos recordarem um pouco. Aqui nós temos, então, as reações evasivas, que evitam e fogem. Aqui, deste outro lado, olha, deste outro lado do terreno perigoso aqui, são as reações combativas. Então, a pessoa não é evasiva, ela parte para cima, ela parte para a guerra, ela parte para brigar, para o enfrentamento. E, então, essas são as atitudes da pessoa que vai querer, de fato, brigar e, à força, vencer o conflito. Então, 3 tipos de reação combativas. Tem o ataque, agressões verbais, críticas ásperas, implicâncias, difamação, palavras de ódio, xingamento, ameaças, escorregando para as agressões físicas, que começa a agredir com palavras, mas vai subindo e acaba terminando mesmo na pancada, né? Então, aí leva, às vezes, para a polícia, leva para litígio mesmo e causas na justiça, e isso entre irmãos. Mas nós percebemos que entre irmãos nós não podemos abrir processo contra irmão. Então, agora precisa ver se realmente o irmão é irmão de verdade, né? Então, a gente aprendeu sobre isso, e também aí vai para os ataques, aí vai para litígio, e quer processar, e quer resolver na base da força mesmo e da lei, e aí acaba, muitas vezes, chegando ao assassinato. Assassinato, a gente vê pessoas que matam a esposa, matam o marido, às vezes envenenam o marido, às vezes envenena a esposa, às vezes não cuida, querendo que a esposa morra, ou o marido morra, ou alguma coisa, ou às vezes a pessoa já matou a outra pessoa dentro de si própria. Então, isso é uma forma de assassinato também, de você matar a pessoa dentro de você, como Jesus disse aqui. Jesus nos ensina que se viver odiando alguém é matá-lo dentro de você. Então, essa questão é bem séria mesmo.
a questão do homicídio, de você não estar matando ninguém, está em pecado diante de Deus, então isso vai levando à destruição a sua vida, a sua família e o seu relacionamento. Então, diante disso, nós vemos que há uma dança agonizante aí, porque a pessoa, às vezes, ela é evasiva, às vezes vê que não está dando certo, ela vai partir para cima, vai ser combativa. Ou aquela que é combativa e tal, vai ver que não está dando certo, daqui a pouco ela começa a manipular, ela começa a ser evasiva. Então, fica essa dança agonizante entre esses comportamentos enganosos que são iludidas e engendradas por Satanás, que é o enganador, para roubar, matar e destruir. Então, se isso tem na tua vida, se isso tem no teu lar, no nome de Jesus, você precisa aprender a ser uma pacificadora, um pacificador e subir o nível, vamos dizer assim. Você precisa, se o seu marido não te acompanha, se a esposa não te acompanha, se o filho não te acompanha, se o pai não te acompanha, os pais, não importa. Você precisa se levantar na sua casa, nos seus relacionamentos, onde você estiver, como o pacificador, a pacificadora, sendo adolescente, sendo jovem, sendo adulto, sendo idoso, o que for, você se levantar como aquele e aquela que vai ser usada por Deus para trazer paz, para pacificar ali os relacionamentos. E é isso que nós vamos aprender agora. Vamos para o terreno seguro e vamos aprender juntos aqui sobre o terreno seguro e caminharmos nesse terreno seguro como pacificadores mesmo de verdade. Então, nesse terreno seguro, nós vamos falar hoje, olha, sobre ignorar, você vai entender o que é esse ignorar, sobre diálogo, sobre negociação, sobre aconselhamento, mediação e disciplina. Então, nós vamos passar rapidinho por esse terreno aqui bem seguro, que é o terreno do pacificador. Então, o foco, qual é o foco? Todo foco do pacificador é preservar a unidade. Então, você anota aí, você tem que estar com a sua mente focada. Não importa o traste, não importa a situação, não importa, você precisa trabalhar focado em preservar a unidade no vínculo da paz. Salvo aquelas questões de, às vezes, o marido bate na mulher fisicamente, a mulher bate no marido fisicamente, o que for, mas isso é caso de polícia, realmente tem que ser denunciado. Mas questões, vamos dizer, normais, às vezes conflitos de palavras e tudo mais, e precisa, então, você se levantar como pacificador, como uma pacificadora, mesmo de verdade, focado em preservar a unidade no vínculo da paz. Principalmente se são crentes. Principalmente você que é salva, tem o seu marido que é salvo, são crentes e estão em conflito, estão em guerra. Precisa focar nisso aqui, olha, sacrificar o que for necessário para preservar a unidade no vínculo da paz. Olha o que Efésios 4:3 diz para nós. Vamos ler juntos? Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então aqui, olha, esforço. Esse esforço aqui é dependência de Deus para conservar a unidade pelo vínculo da paz. O outro aqui, ó, vamos juntos. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. De novo aqui, olha, esforcemo-nos. Então, isso demanda de você sacrifício, demanda de você perseverança, demanda de você principalmente a diligência em você buscar a Deus, depender de Deus. Por quê? Porque todo ser humano é extremamente complexo. Não existe relacionamento de casamento, por isso que não tenha dificuldades, problemas, todos têm. Então precisa realmente partir de um dos cônjuges e que seja de você, que comece em você
uma atitude pacificadora, uma atitude espiritual, de Deus mesmo, não só o evangeliquez, não só a falar da bênção, falar da Bíblia, falar dos versos decorados que você sabe. A atitude de pacificadora, de pacificador, é o que conta. Tá bem? O que mais conta ali não é o falar, mas é a atitude que você vai ter do pacificador, que são essas atitudes que nós vamos ver aí em cima que a gente vai aprender hoje, tá? Vamos ver o terceiro. Esforcem-se, vamos lá juntos? Vamos lá. Esforcem-se para viver em paz com todos. De novo, olha, esforcem-se, esforcem-se, esforcem-se. Então está bem claro que não é fácil. Está entendendo? Não é fácil. Você vai fazer, Deus, me dá aqui uma unção de pacificação. E pronto, está resolvido. E agora eu sou um pacificador, um anjo e tal. Nada disso. É luta, muita oração, perseverança todos os dias. E as tuas vitórias de ontem não são suficientes para as vitórias de hoje e nem para as de amanhã. Você precisa perseverar cada dia, cada semana. É lógico que as vitórias de ontem, de hoje, vão te fortalecer mais para conquistar as vitórias de amanhã, com certeza. Mas a necessidade da dependência de Deus é constante. Se você quiser andar em pecado, achar que vai dar para levar a vida no ódio, no rancor, na amargura, na impureza, na falsidade, na mentira, é jogada do diabo, vai destruir tudo, você não vai ter força nenhuma. Você precisa se consagrar para Deus, totalmente. Não é ser perfeito e perfeita, mas seu coração tem que estar inclinado para Deus, inclinado para o Espírito, querendo combater o pecado na tua vida, querendo resistir às tentações de fato e verdade, a todas elas, e você andar com Deus. Aí Deus vai te fortalecer, guiar, abençoa, você está em comunhão com Deus, aí vai fluir. Mas você precisa ter o teu coração bem resolvido para você estar andando com Deus nessas áreas todas aí, para você ter graça e força de Deus, para Deus usar você aí, para você ser um pacificador, encher teu coração de paz e ajudar você a preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha o próximo aqui, foi isso. Epa, isso, pulei aqui. Vamos lá. Olha, então vamos primeiro aqui, olha. Nesse terreno aqui, que são as respostas bíblicas, pacificadoras, o terreno seguro, que a gente vai estar aqui, as escolhas do pacificador. Primeiro, ignorar. O que seria isso? Olha o texto de Provérbios 12, 16. Vamos ler juntos? Olha lá. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. O que significa isso? O que significa isso? O homem insensato de imediato revela o seu aborrecimento. O que significa isso? Hein? O que significa? Oi? Se ira facilmente, pavio curto, exatamente. O pavio curto. Então, você triscou, explode. Né? Encostou na mulher, encostou no homem, ele já... Né? É o pavio curto. Isso é ser insensato, não tem nada de sabedoria. É que eu preciso mostrar que eu mando, eu preciso que eu estou no controle, que não dá, já estou com os nervos na flor da pele, mas é por causa disso, e a pessoa fica se justificando. Então, para de se justificar. Muito nervosa, muito nervoso, muito nervosinho, muito nervosinha, é pecado. Você tem que confessar para Deus, você tem que acertar isso com Deus. Pisou no teu calo, você vai ser longânimo, entende? Pisou no seu carro, você vai ser paciente. Pisou no seu calo, você não vai pisar no calo do outro imediatamente, você puxa o teu pé, vai para trás, se reserva. Lógico que você fala, não pisa mais no meu calo. E Deus vai dar para você sabedoria, autoridade. Você tem a forma de falar para não pisar no seu calo,
para você dizer que doeu. Então você precisa ser sábio, sensato, ter a sensatez e não explodir, ficar brigando e levar a coisa só para a dissolução e a confusão. Olha Provérbios 17, 14. Vamos juntos? Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Você sabe o que é um dique, né? Uma represa? Abre uma brecha. O que pode acontecer? Você pode morrer afogado. Vai lá cutucando, vai. Quando a mulher explodir, quando o homem explodir, você vai acabar mal, vai fazer mal para você. Então, veja para o teu próprio bem, veja também para o próprio bem do outro. Não ficar abrindo brecha para ficar discutindo. Por isso, resolva a questão antes que surja contenda. Vamos juntos? A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória dá... A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar ofensas. Então você vai sabiamente ignorar ofensas. Então o que seria esse ignorar? A maioria, a gente aconselha casais, você também já deve estar aconselhando, já deve ter aconselhado. A maioria que você conversa, casais em Cristo, fala, pastor, nós brigamos, a maioria da nossa briga é tudo bobagem. Começa com uma bobagemzinha e descamba para uma coisa muito grande. Mas começa com uma besteirinha. Então, a maioria das coisas que começam as contendas são coisas que poderiam ser resolvidas ali, se um dos dois tivesse um pouco mais de sensatez, ficasse quieto, ou falasse alguma coisa, não ficasse cri-cri com aquilo, não ficasse insistindo. Então, a sabedoria, o que é? Você ignorar. Então, tem várias coisas que você pode perdoar de imediato. Não são coisas tão graves, não são coisas que de fato vão ali ser fatais para o relacionamento, não são coisas tão importantes, que você pode sim relevar, perdoar facilmente, rápido mesmo. Não são coisas tão importantes. Então, veja aquilo que você às vezes está pensando, deixou essa meia fora do lugar, ou qualquer coisa lá que a mulher não deu um carinho, ou o filho ali desobedeceu, mas foi uma coisa mais leve. Veja que você, às vezes, a gente cria uma coisa muito cri-cri, muito apertada, porque quer colocar o marido na linha, quer colocar a esposa na linha, quer colocar o filho na linha, quer colocar os pais na linha, o que for, e fica aquela coisa muito exprimida. E a tendência da gente é querer a gente ser o certo e corrigir os outros. E às vezes a gente exagera e cresce muito nisso, principalmente a gente que é crente, moralista, a gente quer tudo certinho, cuida com perfeccionismo, cuida para não ser uma pessoa muito cri-cri. Você pode relaxar um pouco mais e você pode ser um pouco mais licencioso com algumas coisas que não são tão importantes, mas flexíveis. Flexível seria essa palavra correta. Porque licencioso tem mais uma conotação de coisas erradas mesmo, mas você ser mais flexível para evitar conflito que não vale a pena por uma coisa que não seja tão importante, tá? Aqui, ó. Agora, para as coisas, olha, para os problemas de verdade, é necessário resolvê-los com diálogo, tá bem? Então, para problemas mesmo, necessidades mesmo de verdade, reais, importantes, que de fato precisam ser resolvidas, essas não podem ser ignoradas. Às vezes tem casal que briga por causa de picuinha, coisa pequena,
e deixa passar o camelo, né? Deixa passar as coisas grandes. Então, tem que conversar mesmo e tratar as coisas grandes. Essas precisam ser tratadas. Então, não vai engolir o camelo, né? Coar o mosquito e engolir o camelo. Não, vou estar ali tratando o que precisa ser tratado e precisa ser tratado com diálogo. Essa parte do diálogo, nós vamos ver todo um estudo sobre ele depois, sobre o diálogo. Hoje nós vamos só entender a necessidade dele e o que compõe. Olha, no diálogo entra confissão, no diálogo entra confrontação e amor, a necessidade de confessar pecado no diálogo, confessar o seu erro, a confrontação e amor, a necessidade de realmente você confrontar e mostrar para a pessoa o erro da pessoa. Essa escolha abre portas para o perdão. O coração pacificador é um coração perdoador, sempre. O foco está em preservar a unidade, no vínculo da paz, por isso que o pacificador sempre tem já previamente um coração perdoador. E isso a gente vai exercitar bastante, vamos aprender com profundidade em outro estudo aí para frente. Nos próximos estudos nós aprofundaremos sobre o diálogo. Então tem o diálogo, que é necessário, precisa conversar a respeito sobre os problemas e tratá-los de verdade. Então nós temos aqui o ignorar, o diálogo e a negociação. Há necessidade, às vezes, para negociação, quando o casal tem alguma coisa para resolver, principalmente questão de bens materiais. E, às vezes, o casal não está conseguindo resolver aquilo, então precisa fazer uma negociação. E essa negociação, sempre, Deus ensina para a gente preferir, olha o que a gente deve preferir. Olha aqui 1 Coríntios 10, 24. Vamos ler juntos? Ninguém deve buscar o seu próprio interesse, mas sim os dos outros. Aí a gente lê isso e o queixo cai, né? Porque a gente quer o nosso interesse. Então, se a gente está desobedecendo a Deus, isso é pecado. Então, a gente tem que tratar na nossa própria vida como pecado e preferir o interesse do seu cônjuge, o interesse do seu filho, o interesse do seu pai, o interesse do outro irmão, da outra irmã da igreja que você vê ela tão errada, tão chata, tão não sei o quê. Você vai, ou ele, você vai procurar o interesse dele, o bem dele. Vencer o mal que ele está fazendo, que ela está fazendo, com o bem. Tudo isso não é natural. Tudo isso é sobrenatural. E nós já temos aprendido que a gente precisa depender do Espírito Santo de Deus para a gente poder ter essa atitude pacificadora. Fora dessa linha, não, a gente descamba para o terreno perigoso. A gente vai querer resolver de outro jeito. Então, esse é o jeito de Deus, essa é a mente de Deus, de você crescer nesse processo de solução de conflitos como um pacificador, como uma pacificadora. Fala, não, isso não existe, isso não é a realidade. Então, nosso Deus está fora da realidade. Nosso Deus, então, ele não entende a gente direito, né? Nosso Deus, ele acha que isso aí ele vive no mundo lá do céu. Ele não vive no mundo daqui da terra. Então, Deus não tem sabedoria, Deus não tem a solução. Então, a gente não pode atribuir, achar que o que a Bíblia está dizendo não serve para o mundo real. Não é o que acontece. E, de fato, não é o que acontece na mentalidade humana nossa mesmo. Mas quando nós começamos a trocar a nossa mentalidade humana pela mentalidade de Deus, a gente cede. A gente procura o bem do outro. Às vezes a gente fica até em prejuízo para preservar a unidade. A gente já ouviu testemunhos aqui entre irmãos, que tinham questões e tudo mais, ficaram no prejuízo, mas estão unidos. E fariam o mesmo novamente.
porque valeu muito mais a pena estarem unidos do que estar com um pouquinho mais de dinheiro e estar na brigalhada e estar desunido e as coisas não fluírem. Então vem, de fato, isso aqui a trazer para a gente a restauração, e a gente vai ficando cada vez mais seguro nesse patamar das atitudes do pacificador. Então nós vimos ignorar, nós vimos o diálogo, vimos a negociação, vamos agora para o aconselhamento. Então existem conflitos que não conseguimos resolver sozinhos e precisamos então procurar ajuda. Então se você está ali em um problema com seu marido, um problema entre irmãos, o que for, você está ali e você já tentou, já teve o diálogo, já tentou conciliação, já tentou e não estão conseguindo resolver sozinhos, procura ajuda, procura um aconselhamento. Procura um aconselhamento com o seu líder de célula, procura um aconselhamento com o diácono, procura um aconselhamento com o irmão, com uma irmã mais experiente, procura um aconselhamento com o pastor da igreja, com a esposa do pastor da igreja, para a gente poder ajudar você a conciliação, ajudar você com aconselhamento a ter o que Deus realmente deseja para você. O aconselhamento, buscar o conselho de uma pessoa madura é sábio. O orgulhoso só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam o quê? Conselho. Então, quem busca conselho, quem busca na multidão de conselheiros, há segurança também, outro texto. Então, a mediação. Então, nós vamos procurar aconselhamento. E aqui nós já estamos mergulhando nesse contexto aqui todos os domingos de manhã agora. Então, domingo de manhã agora, por exemplo, nós vamos aprender a aconselhar pessoas em depressão. Vamos aprender sobre depressão e como aconselhar, o que dizer para uma pessoa em depressão, o que não dizer para uma pessoa em depressão. Nós vamos estudar agora, vamos aprender juntos domingo que vem, pela manhã, aí nos nossos estudos de aconselhamento. Então aqui você já está mergulhando, já está aprendendo bastante nos domingos de manhã. Então não falta um domingo de manhã, às 9 horas, a gente vai aprender sobre aconselhamento. Então a mediação, o conselheiro maduro vai ajudar a encontrar um caminho pacificador de um para o outro. Às vezes a pessoa não está conseguindo conciliar, não está conseguindo ali. É muito comum, por exemplo, com casais. A gente aconselha casais e é muito comum isso. Os dois chegam ali na frente do pastor e ela começa a falar algo que ela não conseguiu falar para ele. Mas, junto ali do pastor, ela consegue falar. Aí ele começa a falar e ele fala coisas que, para ela, que ele não conseguiu falar para ela, mas junto com o pastor, os dois juntos ali no aconselhamento, eles conseguem falar um para o outro, falando, tendo um mediador ali para ajudar. E é muito comum falar, quando eu começo a falar, ela me interrompe e não deixa eu falar. E ela, ele me interrompe e não deixa eu falar. Pelo menos aqui, ela, em respeito ao pastor, ela não fala, ou ele não fala, não sei, a gente consegue se comunicar. E é verdade, acontece mesmo. Então, por isso que tem situações que o diálogo então já se tornou quase que impossível, e eles não conseguem dialogar, não conseguem mais chegar num acordo, não tem uma mediação. Aí a gente vai fazer essa mediação e ajudar os dois a se comunicarem, para então entrarem no entendimento à luz da palavra de Deus. Tá bem? Então, essa mediação é necessária. Agora, quando já foi aconselhado, quando não funciona aqui o negócio, agora funcionou. Quando é aconselhado, já teve mediação, aí a pessoa está rebelde. Então já teve aconselhamento, já foi ajudada, mas aquele marido ele está rebelde, aquela esposa está rebelde. Então o cônjuge pode recorrer sim à igreja para uma disciplina, mesmo uma disciplina do corpo de Cristo, que é a igreja, para que, visando através daquela disciplina, não castigar o marido, ou não castigar a esposa, ou não castigar o irmão ou a irmã, mas através da disciplina, na esperança que debaixo de uma disciplina a pessoa venha cair em si,
venha se arrepender e venha então se reconciliar com Deus e venha então querer andar com Deus através de um peso da disciplina do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, no meio daquele peso de Deus, através da igreja, da vergonha, a pessoa acaba então se arrependendo e de fato falar, poxa, o que eu estou fazendo realmente é muito grave, está ferindo a minha família, está destruindo a minha vida, está destruindo a vida da minha igreja e tudo isso está sendo horrível e eu estou sendo protagonista disso, eu quero acabar com isso. Chega e se arrepende e confessa e acerta a vida com Deus e aí realmente vai a coisa para uma restauração completa, né? Mas tem pessoas que às vezes estão dentro disso, dizem que são crentes, permanecem na rebeldia e são disciplinados pela igreja e tudo mais e não se arrependem. Então isso já evidencia muito claro que a pessoa, de fato, pelos frutos vos conhecereis, a pessoa não é uma pessoa convertida. Porque uma pessoa convertida, ela tem peso. Quando ela vê que está prejudicando outras pessoas, o espírito pesa e ela, mais cedo ou mais tarde, ela acaba se arrependendo mesmo, porque não aguenta o peso do espírito no seu coração, ela volta para Deus, ela precisa voltar para o Pai dela e resolver a sua situação. Então, dentro desse processo, aqui, olha, percebe que é um processo, é um terreno seguro e são as atitudes do pacificador para a solução de conflitos que nós podemos, então, opinar, e vamos trabalhar um pouco mais disso para frente. Então, dentro dessas atitudes, você e eu, nós precisamos estar bem conscientes de que não somos nós que vamos fazer essa obra. Essa obra vai vir, de fato, naquilo que Deus vai fazer. Este quadro aqui, você vai poder estar no lugar seguro, no terreno seguro, mas isso não depende da sua expertise, não depende da tua força. Quando a gente chega a falar, poxa, no meu casamento não tem solução, na minha vida não tem solução, essa situação já está no limite, não tem mais jeito. Tem. Você precisa subir um patamar de confiança e entrega que você ainda não subiu. Você precisa se consagrar mais a Deus. Alguma coisa você não entendeu direito, alguma coisa você não está fazendo direito, você não está enxergando, e Deus, na sua graça, misericórdia, compaixão, de novo está falando comigo, está falando com você, que nós precisamos de verdade crescer à semelhança a Cristo. Nós precisamos identificar onde nós estamos falhando, o que nós não estamos fazendo que deveríamos fazer, o que nós estamos fazendo que não deveríamos fazer, e submeter mesmo a Deus, a direção de Deus. E Deus, então, Ele tem para a gente essa senda segura. E a palavra diz, o que depender de você, esteja em paz com todos. Às vezes o que depender da gente, a gente vai estar em paz, mas a gente não manda no outro, não manda na outra. Então, o que depender da gente, que a gente sempre esteja se esvaziando e se dando para Deus, se consagrando, orando, buscando, crescendo, até que a pessoa ali resolva. Ou se a pessoa, às vezes, a vida inteira, a pessoa ficar rebelde, não resolver, você confia em Deus, entrega para Deus e vive com Deus. Deus vai consolar, Deus vai animar, Deus vai fortalecer, Deus vai trazer visão correta, Ele vai trazer plenitude para você. Mas você precisa permanecer no Senhor e não desanimar, não ficar, enquanto a pessoa está viva, ainda tem esperança. Nós já vimos, às vezes, pessoas que têm que ficar rebeldes anos, e aí Deus vai trabalhando, a pessoa se mantém ali constante, e Deus ali quebranta, e não é, não foi o tempo de Deus, era o tempo de Deus, a pessoa que não estava dando abertura. A gente fala, no tempo de Deus ele vai se converter, no tempo de Deus ela vai tomar jeito, ele vai tomar jeito. O tempo de Deus já foi, já passou, o tempo de Deus já queria fazer isso aí lá no começo. A pessoa já está atrasada.
É a pessoa que não se abre. Mas se a pessoa ceder para Deus, vai ser bênção, vai ser... Então, esse dia pode ter chegado para você. Esse é o dia, é hoje. Então, hoje você pode dizer, poxa, hoje é o dia da bênção de Deus na minha vida. Ele ou ela, lá, eu vou entregar nas mãos de Deus, mas eu preciso melhorar. Eu preciso resolver algumas coisas que estão erradas aqui, que estou fazendo, que não está agradando a Deus. Eu estou mais lá descambando para aquelas bandas ali, dali ou daqui. Eu não quero sair disso, eu quero subir, eu quero ir mais alto, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Então agora a gente vai se colocar em oração nas mãos de Deus e deixar Deus falar mais alto, deixar Deus consolar, deixar Deus fazer, deixar Deus ser Deus na nossa vida de verdade. Vamos orar ao nosso Deus e nos entregarmos agora. Pai, nós estamos, Deus, diante desta luz tão clara, ó Deus, mostrando para nós as atitudes do pacificador, da pacificadora. E, Pai, nos leva, Pai, nos ajuda a nós crescermos, ó Pai, na Tua paz. E sermos, ó Deus, na Tua paz, Pai, ministros da Tua paz como pacificadores, a começar, Pai, deixando o Senhor ministrar paz ao nosso coração, e a Tua paz, ó Pai, esteja plena no nosso coração, e a gente, Pai, seja ministros dessa paz, transferindo essa paz em atitudes, como nós estamos aprendendo agora, para o nosso cônjuge, para os nossos familiares, para os nossos irmãos na igreja, para as pessoas do nosso trabalho, onde nós estivermos, Deus, que nós sejamos pessoas, ó Deus, reconhecidas como pessoas que são mansas, que são pessoas da paz, que são pessoas do bem, que são pessoas pacificadoras, que são pessoas, ó Pai, que vão na alegria e na paz, ó Pai, conduzindo os relacionamentos, sabendo, ó Pai, que o Senhor também nos dá autoridade para tratar quando é necessário, ó Pai, falar o que precisa ser falado na autoridade do Senhor. Pai, nós não vamos ser bobos dos outros, pelo contrário, Pai, mas sábios, ó Deus, sabendo, ó Deus, que as pessoas são cruéis, são difíceis de relacionamento, mas a gente superando tudo isso, ó Pai, na paz que o Senhor supre para nós, e a gente pode ministrar as vidas para pacificá-los também, Deus. Que o Senhor então nos use assim. Nós nos levantamos então hoje como ministros da Tua paz, da Tua graça, da Tua bênção. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.